Prestes a completar 92 anos de idade, o jornalista Raimundo Luiz da Silva é uma das conversas mais agradáveis que eu encontrei a respeito da mídia do estado de Sergipe e da sua história. Raimundo foi empurrado para o jornalismo pela sua condição de atleta. Era halterofilista na juventude e foi convidado a escrever no jornal Gazeta Esportiva, mantido pela Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe, na primeira metade do século XX, uma coluna sobre halterofilismo. Daí tomou gosto pelo jornalismo, escreveu neste jornal e, pouco tempo depois, foi convidado a trabalhar no jornal A Cruzada, mantido pela Arquidiocese de Aracaju. Passou para a Rádio Cultura de Sergipe, até se transformar no poderoso diretor do Jornal Diário de Aracaju, o órgão impresso dos diários associados em Sergipe, a grande rede fundada por Assis Chateaubriand. Dirigiu a Rádio Jornal de Sergipe, dirigiu a Rádio Cultura e também, a partir dos anos 60, assessorou governadores como Lorival Batista, João Alves Filho, Antônio Carlos Valadares. Sempre foi um jornalista influente que se ligou a alguns e foi crítico de outros. As suas ideias sobre a mídia são muito importantes, a sua contribuição mais importante ainda. Por isto é bom ouvir o depoimento de Raimundo Luiz. Vamos ouvi-lo. E então, Raimundo com Y, Luiz com Z, da Silva. Raimundo Luiz da Silva. Este é o meu nome de batismo e de registro jurídico. Eu nasci aqui mesmo, nessas areias lindas de Aracaju, no dia 28 de setembro de 1929. Em setembro completarei 92 aninhos. Meu pai, Manuel Messias da Silva, e minha mãe, um nome meio diferente, Eremita Moura da Silva, Dona Anita dos Bolinhos de Ovos, que vivia nessa cidade. Minha querida mamãe. Interessante é o seguinte, o meu avô, ele se chamava Seu Cândido, ele era português e ele era barbeiro. E era barbeiro do primeiro bispo de Aracaju, Dom José Tomás. Ele era o barbeiro, ele ia lá fazer a barba do bispo. E a minha avó se chamava Joaquina, e a gente chamava ela de Vó Quininha. Todo mundo conhecia ela como Dona Quininha. O nome dela era Joaquina. E um detalhe, hein? Negra. O sangue que corre aqui é muito misturado. Sim. Cândido, português, morava em Aracaju, e como todo português gostava de uma criolinha. Aí namorou com a Dona Joaquina, Dona Quininha, e casaram e tiveram um filho. Meu pai era filho único, de Dona Eremita. Não, eu não me lembro, porque é assim. Dona Eremita, ela era filha única, ela é do Rosário do Catete. Mas eu não sei, assim, eu acho que ela era órfã e foi criada por uma família e eu não conheço detalhe. Pai? Sim? Meu pai, sim. Manuel Messias da Silva, mas não me lembro dos pais dele, só esses que eu lhe falei, né? Seu Cândido
e Dona Joaquina. Meu pai era guarda-livros naquele tempo, o que significa curso superior em contabilidade naquele tempo. Guarda-livros. Grandes empresas, como Sergipe Industrial, Irmãos Brito e outras grandes empresas. Ele tinha uma mesa enorme na sala dele, aí na Rua de Maruim, onde eu vivi a vida inteira, ali com Itabaiana e Santa Luzia, com uma letra maravilhosa daquela. Os livros eram enormes, né? Eles preenchiam, e ele era muito apreciado e bem pago. Fomos um irmão mais velho, José Raimundo da Silva, e a outra irmã, uma menina, chamada Maria Cândida Silva. Detalhes dos dois. É o seguinte, Maria Cândida Silva é casada, foi casada, com o neto de Comercindo Bessa. Rui Bessa, meu amigo, jogador de futebol, queria um bem enorme. Esse aí. Meu irmão foi um implantador em Aracaju da Rádio Liberdade. Trabalhou como inovação para o nosso estado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na Rádio Tupi. Ele era um locutor que minha mãe dizia o seguinte, quando eu entrei no rádio, ela dizia: meu filho, você é bonzinho, mas seu irmão é muito melhor. Assim, ela era e está viva. Um dia eu falo com ela. E na Rua de Maruim, entre Itabaiana e Santa Luzia, número 339, ali naquele trecho. Ao que eu me recordo da minha infância, não era sequer calçado, era de areia. Tinha casas de um lado e de outro, mas era areia, a gente jogava bola ali. Depois fizeram calçamento, a paralelepípedos, e depois calçadas, a gente foi jogando na calçada e tal. Mas aí fui estudar no Salesiano. Interessante. É o seguinte, ela tinha... Era uma casa, eu diria, era uma platibanda, né? Aquele estilo. Ainda hoje eu acho que continua mantendo. Pintaram e tal, mas ela assim, tinha a sala principal, chamada de visitas, era enorme, os espaços. E, inclusive, tinha, além da mesa, onde meu pai escriturava os livros, sentado numa cadeira, a escrivania teria, no mínimo, 2 metros a mais de largura e 2 de profundidade. Ele abria a tampa e dentro tirava aqueles livros enormes. Bem, tinha a sala de visitas, onde, às vezes, a gente reunia para fazer baile, dança da turma amiga e tal, ali, na Rua de Maruim. Isso era assim, a sala de visita, depois o corredor tinha o primeiro quarto, onde ficava meu irmão e eu, depois, adiante, tinha mais outro quarto, 3, aí tinha a sala de jantar. Tudo isso na largura e na dimensão que você da casa inteira, que eu acho que de frente deve ter uns 12 metros, mais ou menos. Outra coisa, tinha, na época, o piso era com aquelas lajes, lajes, eu diria, amarronzadas, não é como hoje, era naquele estilo. E minha mãe tinha um vício enorme, criar gente. Ela criava pessoas. Eu tinha nessa casa, além de minha mãe, tinha Bebem. Quem era Bebem? Que eu me lembro, né? É uma pessoa dócil, gorducha, que trabalhava com bilros, sentada sempre olhando para o quintal, quase no chão, ela sentava numa cadeirinha bem baixa e ficava fazendo renda de bilro. E vendia
e dava algum em casa para ajudar e morava lá. Dormia lá, cria da casa. Tinha outra, era Nita. Essa teve duas filhas, todas as duas eu chamo de irmãs. Uma delas eu falo diariamente, até já mais, como eu, né? Velhinha também, mas é uma pessoa maravilhosa. Dozinha, é uma irmã de criação. E mais essa outra que eu estou falando. E ainda tinha Júlia. Júlia era uma negra. Foi criada desde pequenininha por ela. Era quem cuidava de tudo em casa, ajudava em tudo a fazer os bolinhos. E a Cecília era uma outra. Esse povo todo, minha mãe criava dentro de casa. Ela tinha mania de criar gente, que chamavam ela de madrinha. Davam uma beijo, madrinha e tal, bom dia, e trabalhavam, comiam, dormiam. E então, assim, era uma pessoa, dona Eremita, uma pessoa adorável. Mais duas, não, três. Morava Bebem, Nita e Cecília. A tarefa era estudar. Só que meu irmão mais velho, ele era, naquele tempo, havia um detalhe interessante. A garotada costumava fugir. A gente chamava fugir de casa. Ele, certa vez, fugiu e foi, quando a gente soube, ele estava um mês depois, minha mãe chorando, em Garanhuns, imagina. E sabe o que ele fazia? Tocava samba naquele chapéu duro, Panamá branco. Ele adorava, ele era chegado a uma arte, né? Ele era formidável. Meu irmão, José Raimundo, ele, o nome dele, e o meu Raimundo. A razão é que São Raimundo é o padroeiro da maternidade. E quando as mulheres estão nas dificuldades, prometem a ele, olha, me ajuda, que eu ponho o teu nome no meu filho. E então nós tivemos esse mérito, né, de ter o nome de São Raimundo por essa razão. É o seguinte, você sabe o que é família, é uma convivência diária onde são muitos acontecimentos interessantes. Mas você queria um pitoresco, eu vou lhe dizer. Eu era mais novo do que o meu irmão. E ele tinha coleções de Globo Juvenil, Capitão Marvel, gibis, e ele colocava em cima de um armário para que eu não pegasse. Eu botava a cadeira, pegava para ler e estragava, e aí nós brigávamos, briga de irmão. E então minha mãe era, vamos dizer assim, era a juíza. E eu geralmente perdia porque eu não tinha razão. Eu então corria, subia num pé de mangueira que tinha no fundo da casa, enorme. Minha mãe ficava embaixo. Desça, seu menino, desça para apanhar. Eu não descia. Então, que eu me lembre bem, é uma coisa pitoresca, mas é o que eu mais me lembro, sabe? Me lembro muito disso. Jorge, começava muito cedo, porque, como eu lhe disse, a minha mãe, ela fazia bolinhos de ovos, colocava numa cestas de vime que abriam de dois lados e tinham 10, 15 garotos que saíam vendendo pela cidade. A finalidade era ajudar nas despesas de casa, porque meu pai era guarda-livros e queria que a gente estudasse em colégios como o Colégio Salesiano, onde eu estudei, onde meu irmão também começou e estudou também lá. Foi bem. Então, começava muito cedo. Começava assim umas 5h30, 6 horas da manhã, minha mãe já estava na boca do fogão, como se diz, esquentando ali para fazer a venda dos ovos para a tarde. E geralmente saía depois do almoço, os meninos à noite voltavam com os trocadinhos e tal. Desses meninos, alguns ela ajudava muito, alguns ficaram depois homens e a adoravam, né, como todo mundo, chamando ela de
de madrinha. E daí é o seguinte, tinha o café da manhã, que eu não me recordo a não ser do pão com manteiga, café com leite, um cuscuz, um ovinho de vez em quando e tal. Meu pai não abria mão disso. E pela manhã. Daí, pela manhã, a gente ia para o colégio, porque era de manhã, logo, e à tarde a gente voltava para almoçar. O almoço já sabe, né? Carne frita, arroz, feijão, farinha, macarrãozinho raramente, mas geralmente a comida era preparada por minha mãe com aquele toque especial que só ela tem. Cada uma tem para nós. Cada mãe tem um toque especial e um tempero para nós. Pois bem, e eu ia para o colégio onde jogava futebol à tarde. Eu jogava no time do colégio, que se chamava Auriveiro. Eu não era bom de matemática, mas o presidente do clube, do time, era o padre Colosio, o italiano, que era o professor de matemática. E eu era um bom jogador. Então, eu não precisava saber muita álgebra. E eu passava serenamente como jogador de futebol. Aí já viu, era, como ele diz, não era só, não é dizer assim, café com pão, manteiga, não. Não, não era assim, não. Às vezes tinha uma sobrinha do almoço, tinha um bolinho que minha mãe fazia para de noite, assim, mas isso não era muito comum. Eu não me lembro, era de ter muita fartura e tal. Não, isso não tinha, porque era muita gente. Esse povo todo tinha que comer, né? E a gente, nessa época, era assim, o viver, eu diria, dos classes média baixa, né? Não era média alta, média, ali na média, né? Trabalhador, fazendo essa coisa. Eu até gostaria de marcar alguns pontos que me deixaram na memória recordações positivas. Um deles é que minha mãe mandava comprar na padaria da esquina de Seu Albino, toda semana, 10 quilos de farinha do reino. Não era de trigo. De trigo mudou depois. Mas naquele tempo a farinha de trigo se chamava farinha do reino, porque vinha da Inglaterra. Nós não tínhamos. E então ela comprava esses 10 quilos para fazer os bolinhos da semana. E eu me lembro muito que seu Juvino, que era pai de seu Albino, um determinado mês, disse, olha, Albino me disse para dizer à senhora que, ao invés de mandar comprar os 10 quilos, a senhora, ele vai mandar para a senhora o saco inteiro, que era de 60 quilos, e no fim do mês a senhora paga. Quer dizer, isso ajudou bastante assim, o desenvolvimento do trabalho dela e tal, né? E foi um gesto que eu sempre reconheci. Minha mãe. Minha mãe, mas ela era tão bondosa, mas tinha. Inclusive, meu pai, como ele trabalhava em várias empresas, ele não tinha tempo de ir, por exemplo, chamado no colégio por indisciplina do filho. Eu, incrível como possa me parecer o que eu vou dizer, eu era um briguento incontrolável. Eu não brigava por tudo, eu brigava por nada. Eu queria brigar, eu não sei. E então, no colégio, eu era sempre estava metido em brigas. Mas você veja, eu me lembro de uma que eu estava na fila para entrar na sala de aula, onde, ao entrarmos, tínhamos que rezar o Pai Nosso. Colégio Salesiano. Aqui ainda. E eu estava na fila, aí vem um amigo meu, Barretinho, aí assanha meu cabelo com brilhantina glostora. Pensa. Aí eu tinha que pegar e brigar com ele.
Aí, com uma briga feia, nós ficamos de castigo, debaixo dos pés de figos, e os pés de figos, Benjamin, dentro do colégio. Que eu olhei para ele lá, saí correndo para brigar de novo. Aí ele me mandou para casa e minha mãe teve que ir lá. Ela, meu filho, faça não. Não era meu pai, era ela quem me dava as reprimendas. E eu lhe digo, de repente, eu não sei quando, nem onde, nem porquê, eu passei a ser um pacífico. Eu nunca mais briguei com ninguém, nunca, nem mesmo provocado. Eu nunca briguei, nunca mais fui às vias de fato, como eu gostava tanto. Porque eu não sei. Queria registrar isso com fatos pitorescos da minha vida. Sim, nós tivemos sarampo, tivemos sarampo, tivemos. Minha irmã teve catapora, mas nós não tivemos. E, sinceramente, quando éramos menores, minha mãe dizia que a gente estava com lombriga e dava óleo de rícino, daquele péssimo, na boca. Pegava, vem cá, aí, dava óleo de rícino, mas era lombriga. Um homem muito trabalhador, muito retraído, muito calado, muito introvertido. Ele tinha alguns costumes atípicos. Por exemplo, invariavelmente, como senhor já, eu me lembro dele já como um homem de trabalhando já, né? Ele só usava roupas da Renner, que hoje não fabrica mais. Os ternos da Renner, de Cassimira, era um espetáculo. E como ele trabalhava em Irmãos Brito, ele se vestia muito bem e tinha o costume de, em determinados momentos de folga, meio-dia, antes de entrar para ir trabalhar na Renner mesmo, ele de manhã trabalhava na Sergipe Industrial, com a família Cruz, e à tarde trabalhava na Renner. Ele aí ficava na porta de uma relojoaria, cujo nome eu não me lembro agora, mas não era no segundo, era perto da Praça General Valadão. Tinha uma relojoaria, e ali o movimento era grande, pessoas transitando, caminhando, tinha bancos, a rua já não tinha bonde. Então, ele ficava em pé, empertigado ali, de chapéu, roupa ele, todo bem vestido, olhando os transeuntes, principalmente as transeuntes que passavam. Ele olhava de cima a baixo, mas sempre quieto, porque ele sempre dizia o seguinte: fique velho, mas não seja ridículo. Ele achava que se ele dissesse alguma coisa, ele seria ridículo. E realmente era. Ele dava, foi o único conselho que eu sempre guardei dele. Fique velho, mas não fique ridículo. Como certo dia eu encontrei aqui um velho de cabelo pintado de vermelho, de tênis branco, de shortinho branco. E aí eu digo, meu pai tinha razão, realmente. Enquanto ao meu pai, ainda tem outros detalhes. Estava de dormir cedo, esquina da rua de Itabaiana, com Marumim, naquela esquina ali. Tinha um poste naquela época. Invariavelmente, ele ficava ali, quando vinha da Rena, ele ficava ali, os bondes passavam ali, ele ficava até umas 10h, depois ia para casa para trabalhar. Então, eu às vezes me preocupava, quando eu fiquei mais garotão, que ele pudesse ser assaltado. Não, nunca teve nada. Ele ficava lá, fazendo o quê? Eu não sei, olhando, passava bondes, depois os bondes paravam também, ele ia para casa.
sempre bem vestido. Aí na esquina também era na hora que ele voltava do trabalho. Chegava às 10h30 e tal. Eu diria assim, ele era muito calado. Ele era funcionário do Banco do Estado de Sergipe, veja bem, um antigo banco, primeiro, já houve. E o banco fechou. E ele ficou sem emprego. Recolheu-se à sala de visitas, só saiu 3 meses depois, porque um compadre dele, muito amigo, que morava 2 casas vizinhas, meu padrinho, Júlio Jardim de Brito, pai do capitão Rivaldo Brito, da Polícia Militar. Ele era do Exército, veio aqui e foi um grande comandante da Polícia Militar, anos atrás. E então, o seu Júlio foi lá, falou com ele. Ciro, vai ficar sem trabalhar o resto da vida? Não, sai para procurar emprego. Ele era guarda-livros, aí saiu, conseguiu esses empregos muito bons, e aí a vida tocou. Mas ele ficou 3 meses, como nós estamos há 2 anos. 2 anos, não, 1 ano e pouco. Minha mãe ela era baixinha, assim, 1,50 m, 60, por aí, baixinha, alva, branquinha, linda. Eu tenho fotos dela no livro que eu publiquei. Ela, eu e meu irmão. Ela é linda. E então, ela era uma pessoa assim que tinha esse vício de criar gente, criar pessoa e de se dedicar à família de uma maneira assim como você está vendo, para ajudar as despesas. Ela fazia, lidava com aqueles meninos que iam lá pegar uns iam embora com cesta e tudo, e ela ia levando. Ela nunca, não me lembro de ter apanhado, nunca, a não ser de ameaça, mas apanhado mesmo. Eu subia na mangueira, né? Como é que eu me pegar na mangueira? Difícil. Eu era um fujão. Pois é, meu amigo. Está engraçado isso aí.